se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão. Não toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Glória a Deus. Lá no céu não has de ter recordação dos combates que sofreste por amor, mas ali terás sublime posição com Jesus teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Louvado seja o nome do Senhor. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Se fiel e guarda a divina unção, para as bodas de esplendor. Glória a Deus. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Glória a Deus. Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Perdoa nossas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Abençoa esta live, abençoa a minha vida, abençoa aqueles que vão ouvir, Senhor. Senhor, nos ajuda a fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor. Perdoai nossas falhas e nossos erros, Senhor. Abençoa a tua igreja, teus filhos, Pai, abençoa a nossa nação. Abençoa este culto, Senhor, solene a tua presença, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Guarda nossa família, guarda meu filho, guarda nossos filhos, né, Jesus? Todos, Senhor. Nos cobre com teu sangue, Senhor. Nos reveste do teu poder. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Faz a tua vontade em nossas vidas, o teu querer nas nossas vidas, Pai. Nos enche, Senhor, do teu conhecimento e da tua vontade e do teu querer. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar mais uns 2 ou 3 hinos, irmãos. Vamos louvar. Amém.
Amém. Vamos louvar aqui, irmãos, 372, que diz assim, irmãos: quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera, sempre vencerá. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Em qualquer batalha, não desmaiará. Boa noite, Rocival, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Gisele Diniz, pastor Jeremias, a paz do Senhor. Glória a Deus. Em qualquer batalha, não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera, sempre vencerá. Esperar no Senhor, irmão, sempre vencerá. Entre os inimigos, muito audaz será. Quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera, sempre vencerá. Glória a Deus, amados irmãos. Vamos louvar mais um hino aqui, da parte do Senhor. Amados irmãos, eis que surge um povo forte, revestido de poder. Glória a Deus. E não teme nem a morte quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscavam então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais,
um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Louvado seja o nome do Senhor. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido, por levar a sua cruz, e agora revestidos, com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Tu diz nesta noite que é um destes tais, irmãos, que vai levar o evangelho a todo aquele que crê em nome de Jesus. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Glória a Deus. Oh, não seja descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu, e Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome ao Senhor. Eu sou um dos tais, irmãos. Eu recebo esta palavra do Senhor. Eu sou um dos tais. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a igreja amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar, quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a igreja amada, no céu estarei, na mansão douradas, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. Louvado seja o teu nome, Jesus. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a igreja amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, pela cruz, que me quis salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar mais um hino, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em mim obter
a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divinal sobre as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará para seu lar o bom Jesus. Glória a Deus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Glória a Deus, amados irmãos. A paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Ontem à noite eu não pude fazer a live, ontem pela manhã, nem hoje também. Minha pressão está baixando muito. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? O cuidado de Deus é grande na minha vida. Eu não entendo, mas Deus, ele tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim, irmãos, e eu creio que Deus tem cuidado dos irmãos também. Thalia Duarte, Deus Pai do Senhor. Gisele Diniz, amém? Vamos, irmãos, orar, vamos pedir a Deus. Amanhã estaremos na consagração. Pressão baixa é terrível, irmãos. Hoje eu quase nem me levantava. A pressão baixa, quando minha irmã mediu, estava 10/5, né? Então, muito baixa, e minhas pernas doendo, uma coisa ruim, e eu, sinceramente, a pressão, né? Nunca tive pressão baixa, mas ultimamente eu não sei se é os medicamentos que eu estou tomando, né? Está me causando isso, mas eu creio que o Senhor está no controle, irmãos, da minha vida, da minha família, da minha casa, da minha saúde, né, irmãos? Devemos descansar e confiar no Senhor. Eu agradeço a Deus por tudo, perdoe minhas falhas, meu Deus, porque
Só o Senhor para nos perdoar, irmão, só o Senhor. Nós somos cheios de defeitos, então só o Senhor para nos perdoar, só o Senhor para nos guardar e nos proteger. Amém? Vamos orar, vamos entregar a nossa petição a Deus, porque o nosso Deus é bom. A palavra de amanhã no culto, na consagração, vai ser uma bênção, viu? Os irmãos amanhã estiverem na consagração, vai ser uma bênção amanhã. E tudo para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Então vamos orar, vamos entregar o nosso pedido a Jesus, pedir a nosso Deus que nos socorra, que nos dê vitória, que Deus chegue na nossa causa, nas nossas necessidades, né, irmãos? Porque só Deus para nos ajudar. Amém? E eu creio que o Senhor, Ele está chegando com socorro, não só na minha vida, que eu preciso muito de saúde, irmãos. Eu preciso muito de saúde, só Jesus na minha vida. Eu acredito que eu sou um milagre na mão de Deus. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que abra porta, que ajude nossa nação, que ajude nosso estado de Pernambuco, que tem aumentado o caso de Covid, né? Que Deus possa nos socorrer, que Deus possa nos proteger, né, irmãos? Vamos orar pelos enlutados, orar uns pelos outros, orar por Gisele, Thalia, Norma, orar por... Deus cuida, é verdade. Só Jesus, viu, dona Norma? Só Jesus mesmo. Eu não entendo. Até eu fazer uma cirurgia na cabeça, eu era um homem de saúde, mas depois que eu fiz essa cirurgia na cabeça, só veio problema de saúde na minha vida. Mas eu creio que Deus está no controle de tudo, né? Tudo é permissão dele, né, irmãos? Paulo, quando falou com Jesus, disse: tira esse espinho meu da carne. Ele disse: Paulo, a minha graça que basta, né? Paulo tinha um espinho na carne, irmãos. Acredito que era um problema de saúde grave nos ossos, na saúde de Paulo. Então, é só a graça de Deus nos basta, né? Se a graça de Deus estiver nas nossas vidas, aí está suficiente, né? Vamos orar pela nossa nação, né, irmãos? Orar pelo Brasil, orar pelos desempregados, orar por aqueles que estão passando por um processo difícil, o caso de Abner, que está com problema de saúde, e também um processo de vício nas drogas, também o filho da pastora Rosinete, também muitas pessoas estão com vício, muitas mulheres, irmão, muitas moças, que têm se viciado nas drogas. Que Deus liberte e transforme essas vidas, né? Vamos orar. Graças te dou, meu Deus, nesta noite, pela tua presença nas nossas vidas. E eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui na tua presença, está aqui no nosso meio. A tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu estás, Senhor. E eu creio, Pai, que tu estás aqui no nosso meio. Pai, perdoa minhas falhas, obras e pensamento, Pai. Repreende toda fúria, todo projeto de Satanás contra a minha vida. Visita a minha saúde, Senhor. Senhor, me ajuda, Pai, na minha saúde. Eu preciso de saúde, Pai. Repreende, Senhor, toda fúria do inimigo. Me livra do homem mau, do homem sanguinário, da inveja, da traição, da falsidade, Senhor. Toda ferramenta, todo projeto de Satanás seja destruído na minha vida e na vida do teu servo, Senhor. Visita, Senhor, o meu lar, visita o lar da minha irmã, repreende o devorador, o migrador, o cortador, Senhor. Visita este lar, abençoa este lar, Senhor. Entra com milagre neste lar, abençoa meu cunhado, abençoa minha irmã, suas filhas, Rayane, abençoa o comércio dela também,
Abençoa a Daiane, abençoe seu esposo que está se recuperando ainda de Covid, e abençoe minha prima, minha sobrinha também, Daiane, e abençoe seus filhos, abençoe esta família em geral, Pai. Abençoe seus filhos todos, Senhor, netos, netas todas, Senhor. Cobre com teu sangue esta família. Nos ajuda, Pai. Estou com saudade da minha casa, eu creio que esta semana, em nome de Jesus, Pai, Tu me leva para minha casa, porque eu estou com saudade, Pai. Visita, Senhor, meu filho, cobre ele com teu sangue, livra ele de todo mal, de toda fúria do inimigo, guarda ele nas estradas, Senhor, acampe anjos ao seu lado, onde ele for, Senhor, ao levantar, ao se deitar, cuida dele nos hospitais, onde ele estiver trabalhando, dê vitória a ele, Pai. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, sobrinhas, toda a minha família, Jesus, primos, toda a minha família, de perto e de longe. Cobre, Senhor, minha família com teu sangue, nos guarda e nos livra de todo mal. Abre porta de emprego, Senhor, para aqueles que precisam de porta de emprego aberta. Senhor, visita as famílias, os lares, Senhor. Repreende a fúria do inimigo, Senhor. Abençoa os casais, as famílias. Abençoa o casamento, Senhor. O casamento, aquele que Deus uniu, o homem não separa, Pai. Senhor, repreende toda a fúria do inimigo sobre os casamentos, dê mais paciência ao marido, dê mais paciência à esposa. Sei que é difícil, Pai, um casamento é difícil, é muita luta no casamento, o inimigo trabalha muito, Pai, mas eu creio, Pai, que o Senhor tem guardado os lares, as famílias, abençoe seus filhos, as crianças, os jovens, os adolescentes, Senhor, os lares, Senhor. Cobre com teu sangue, Senhor, nossa nação, abençoa nosso país, Senhor, visita a região nordeste, norte, sul, sudeste e centro-oeste do país, visita, Senhor, os ribeirinhos, a Amazônia ali, abençoa o projeto do Ministério Tempos de Preparação da tua serva, a pastora Rosinete, dê vitória à tua filha, abençoe ela, tu sabes, Senhor, a necessidade da tua filha, nos ajuda, Pai, a continuar ajudando naquela obra, Pai. Tu sabe da dificuldade, Tu sabe de tudo, Pai, Tu conhece tudo. Me ajuda, abençoa, abre portas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar naquela obra. Me ajuda, Pai. Abençoa também, Senhor, o pastor Jeremias que está aqui, sua família, seu lar, Dona Márcia. Abençoe sua esposa, Dona Márcia. Abençoe seu lar. Abençoe Abiné, Jesus, visite Abiné onde ele estiver. Senhor, restaura a sua saúde, liberta ele do vício, do crack, das drogas. Senhor, toda investida do inferno contra esta vida esteja destruída em nome de Jesus. Ele é filho da promessa, Deus. Visita também Dona Osana, Senhor, que está lá no Kuwait. E creio, Senhor, que Tu vai libertar a Tua filha ali daquele lugar e trazer de volta para a casa do Teu Pai. Ela já entregou a vida a Ti, já voltou para Ti, Jesus. Tu sabe trabalhar no barro, Tu sabe trabalhar, Pai. Trabalha na vida de Osana, trabalha na vida de Vitor, trabalha na vida de Jonathan também, trabalha na vida de Vitor Felipe, Pai, e trabalha na vida daqueles que estão, Senhor, passando por este processo de luta, que é o vício nas drogas, o vício no crack, seja ele homem ou mulher, porque tem muitas moças, Senhor, que estão se viciando neste mundo do crime, Pai, neste mundo das drogas, Pai, porque as drogas puxam outra situação, e eu creio, Jesus, que Tu vai libertar, Senhor, a nossa nação, visite os lares, as famílias que estão passando por esta luta, por este processo difícil, Pai, ajuda meu filho e guarda ele, Pai, guarda meus sobrinhos, Senhor, deste mal, os protege, Senhor, visita também, Jesus, o nosso presidente, o nosso Brasil, as nossas autoridades, abençoa, Senhor, nosso presidente da República, abençoa cada autoridade constituída por Ti, seja a menor autoridade ao maior, que é o STF, cobre com Teu sangue este país, reveste do Teu poder e livra-nos, Senhor, da corrupção, do mal, da destruição, do projeto do Satanás contra as nossas vidas, Senhor. Visita também, Senhor,
Pastora Rosineta ali no seu ministério na África. Abençoe a sua vida, Senhor. Abençoe aquele projeto ali na África e nos ajude, Pai. Nos dê vitória. Ana Júlia Ribeiro, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Ana Júlia. Senhor, visite, Senhor, aquele projeto da tua serva. Visite o pastor João Batista, irmã Andréa Carina. Abençoa também, Senhor, os teus filhos, a irmã Sandra. Abençoa os filhos de André, Samuel, sua filha, Jesus, Samuel, Mirela e seu genro Silas, Pai. Visita Andréa, visita também Gisele Diniz, seu filho Lucas, também, nome do meu filho, Pai. Visite Sara também, sua filha, visite sua nora Marina, seu esposo, seu Evandro, e visite Dona Norma, sua mãe, seus sobrinhos, visite todos os seus sobrinhos e seus cunhados, Pai. Visite Dona Norma Diniz, visite seu filho Ricardo Diniz e abre porta de emprego para teu filho e abre porta de emprego para aqueles que precisam de uma porta aberta, Senhor. Visita a irmã Carla, o irmão Carlos, também visita a irmã Carmosina, visita a família de Carlas e o filho dele Caleb, visita a irmã Carmosina, abençoe sua vida espiritual e eu creio que seu tornozelo já está recuperado também. Senhor, visita o pastor Pedro, o pastor César, visite Dona Elineus ali no Maranhão, em Santo Inês, Senhor, dê vitória à tua filha, abençoe também o seu comércio, abençoe também, Senhor, suas filhas, suas netinhas, abençoe o seu esposo, repreenda aquela bebida na vida de Zezinho, Pai. Eu creio, Senhor, no teu milagre na vida de Zezinho, Pai. Visita Lidiane, Roberta e família, visita também, Senhor, Cicinho Santos, visite Nayara, Senhor. Visite Luísa e Lara, suas filhinhas, visite irmã Josi de Macapá, visite seus filhinhos, visite irmã Michele, Jesus, que foi cirurgiada, eu creio que já foi cirurgiada, e restaura a sua saúde e cura ela, Pai. O teu poder é maior sobre todas as coisas. Visite Clara Neves, Senhor, também, que está doente também, desenganada na UTI pelos médicos, e eu creio no milagre das tuas mãos. Visite Lúcia Valdino, Letícia, Janaína, Sandro Lessa, Emília, Cátia, Cleito, Roberto, Jesus. Cuida da tua igreja, abençoa Rocival, meu irmão, abençoa seu filho Rodrigo, Senhor, liberta ele, Senhor, ele é filho da promessa, Pai. Abençoa Rodrigo, onde ele estiver, Pai, repreende toda a fúria do inimigo sobre a sua vida. Abençoa também Robinho ali em São Paulo, toma suas filhas, sua esposa Dinha, Senhor, cobre com teu sangue aquela família e repreende todo o mal. Visita Rodrigo, Juninho também, sua esposa, e abençoe sua vida, Jesus. Abençoe Mariazinha, Senhor, cobre ela com teu sangue, repreende todo o mal, toda fúria, Senhor, na vida, Jesus, de tua filha, de Mariazinha, minha cunhada, Jesus. Abençoe sua filha, sua irmã Zelita, abençoe também, Jesus, os seus irmãos, né? Abençoe a sua irmã que está doente, acamada há muitos anos, Senhor, que está doente de cama, e eu creio, Senhor, no teu poder, na tua glória, na tua salvação, e eu creio, Senhor, que tu pode recuperar, como tu tirou muita gente do leito, muita gente que foi curado, leproso, muita gente que era paralítico, cego, o Senhor curou. O Deus que operou no passado é o mesmo que opera hoje, Jesus. Visita a vida da tua filha ali, que está acamada, tu sabe de todas as coisas, Pai. Visita Joiara Alves, Flávia Regina e sua família. Visita Lúcia Carvalho, Socorro Carvalho. Visita Elizabeth Santos, Senhor, ali nos Estados Unidos. Abençoe sua vida, sua filha Laura. Restaura a saúde de Laura e visite também seu sobrinho Mateus, Senhor. Restaura a saúde de Mateus, Senhor. Tu sabe de todas as coisas. Ele precisa, ele está depressivo. Quantas vidas estão passando por este processo, Pai? Vá repreendendo este mal na vida dos teus filhos. Abençoe Andrei Fonseca, seu lar e sua mãe, Jesus. Abençoe a sua mãe, abençoe seu lar e abençoe a vida do teu filho espiritualmente. Abençoe Ivânia, Senhor, que recuperou-se, estava na UTI. Deus chegou com milagre. Vanessa,
Visita a família de Luísa Maria Correia de Castro, sua família, seus filhos Adriana e Washington. Abençoe a saúde da tua serva, Jesus. Visite Bruno Felipe, Melissa Heloísa, Fábio Miguel. Abençoa todos os teus filhos, Pai, que estão no caderno de oração. Abençoa Josirene Ferreira, Jesus. Abençoa Ana Júlia Ribeiro. Abençoe o seu lar. Senhor, tira a tristeza do seu coração, que ela possa, Senhor, se conformar com a tua vontade, porque o teu querer e a tua vontade, Senhor, só tu sabe as coisas, só o Senhor conhece todas as coisas. Pai, tu sabe todas as coisas da tua filha, ajuda ela, Pai, tira a tristeza do seu coração, tira as lutas, as adversidades que tua filha tem passado, Pai, tu sabe de todas as coisas, tu conhece, Pai, a tua filha, da planta do teu pé ao fio do cabelo dela, guarda ela, dê vitória a ela, abençoe Michele e sua cunhada, Senhor, restaura a saúde dela, visite Quiliane Ferreira, Jesus, dê vitória a Quiliane, estou sentindo a falta de Quiliane hoje aqui, abençoe Maria Francisca da Silva Ferreira, sua mãe, sua família, abençoe Josirene Ferreira, Senhor, seus filhos, Pai, seus filhos aqui é Robson, Ana e Marcos, Pai, dê saúde, chegue com saúde na vida da tua filha, eu nunca mais a vi, ouvi, ela entrou aqui na live, tu sabe de todas as coisas, abençoe a sua vida, a sua saúde e seus filhos, abençoe Genival Filho, Daniele Ferreira, Maria Cerqueira, Senhor, cuida de Amanda dos Santos e seus filhos, Joana, Felipe e Vitória, visita do pastor Hugo, Carminha e família, abençoe Carminha e família, Severina Sica, minha cunhada, Senhor, cuida do seu esposo, meu irmão e sua família, dê saúde à minha irmã, visita Flávia Monteiro, pastor Arlindo, Flávia, Rafaela dos Santos, abençoa Emanuel, Senhor, ali em Campina Grande, aquela criança, Jesus, aquele jovem, adolescente, visita também sua mãe Jerusa, minha prima, abençoe também Treuza, nossa prima, Senhor, dê saúde àquela família, abençoe aquele lar, visite Gessezinho também, seu filho, cuida, Senhor, daquela família, Jesus, Rosicleide, Márcia Cardoso, visite Duda, filha da pastora Rosinete, visita, Senhor, todos os teus filhos que nós temos clamado, Senhor, que nós temos, pastor Jamildo, Senhor, ó Senhor, chega com um socorro na vida do pastor Jamildo, de Everaldo também, Senhor, visita a genitora do pastor Diácono Marcílio, abençoe também a tua filha que teve um infarto, visite também Thalia Duarte, tira todas as lutas, todas as provas que tua filha tem passado, abençoa Ada Agostinho, seu esposo, seu Ivaldo e seu filho, visita a pastora Maria Gomes Costa do Nascimento, tu sabe todas as coisas, restaura sua saúde, visita, Senhor, seu Wallace ali em Maceió, e abençoe, Jesus, o Wallace, traz ele de volta para a tua casa, chega com salvação na sua vida, na sua casa e no seu lar. Visita também o pastor Jeremias e sua família. Visita a irmã Neide, lá de Extremóis, e também o seu esposo Cosme, abençoe Estilar e sua família, Deus. Abençoe todos aqueles que têm nos pedido oração, Pai, que nós temos clamado, nos guarda, nos cobre com teu sangue, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os pastores presidentes da tua obra, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa cada, Senhor, ministério, que seja uma porta de igreja aberta, abençoa, Pai. Abençoa os teus obreiros, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares. Abençoa suas famílias, Jesus, também. Abençoa o pastor Hélio Ribeiro da Seara, abençoa pastor Ailton da Assembleia de Deus, pastor José Carlos de Lima, do Assembleia de Deus na Paraíba. Abençoa o pastor Jonathan Lins da Esperança, Senhor. Abençoa, Senhor, todas as igrejas evangélicas no Brasil e no mundo, Senhor. Abençoa os missionários, a dirigente de círculo de oração. Abençoa seus lares, suas famílias, Pai. Nos ajuda, nos socorre, nos protege, Pai. Repreende, Senhor, todo o mal na vida dos teus filhos, toda investida do inferno, toda investida dos inimigos que nos perseguem, às vezes em oculto, Pai, ao nosso derredor.
Nos protege e nos guarda, Senhor. Nos reveste com teu sangue. Nos dá sabedoria e conhecimento da tua palavra, Pai. Eu sou o menor da tua casa, Senhor. Me ajuda na minha saúde, Pai. Restaura a minha saúde. Faz a tua vontade na minha vida e o teu querer, Pai. Eu creio na tua vontade e no teu querer, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Faz a tua vontade. Me guarda, Senhor. Guarda a tua nação. Guarda o nosso Brasil. Abençoa, Senhor, os empresários, comerciantes, os agricultores, Senhor. Abençoa, seja o pequeno empresário, o pequeno comerciante, ou o maior empresário e comerciante. As indústrias, Pai. Toma as indústrias em tuas mãos. Abençoa, Senhor, aqueles que têm uma propriedade pequena, que plantam, Senhor. Abençoa, Jesus. Abençoa aqueles que têm água para beber potável. Abençoa aqueles que não têm, Pai. Que chegue água potável na vida, na casa dos teus filhos. Abençoa aqueles que não têm feira na sua casa, que não têm o alimento na sua casa, Pai. Aqueles que estão passando por prova, por necessidades, por aflições, Pai. Visita o órfão, as viúvas, necessitados, Pai. Senhor, chega com socorro na vida dos teus filhos, com providência. Abençoe aqueles que estão passando por luta, por aflições, mas o Deus que é Deus da bênção é o Deus que está no meio das aflições também. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Pai, os feirantes. Abençoa aqueles que têm um pequeno comércio, aqueles que têm um mercadinho pequeno, um mercadinho grande, aqueles que têm, Senhor, vende pipoca, vende água mineral. Supre as necessidades da tua igreja, Senhor. Supre a necessidade do nosso país. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos cobre com teu sangue e nos guarda. Assim nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos, Pai, por estarmos aqui na tua presença, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do teu Filho, Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos. Pai do Senhor, amados irmãos, Deus é Deus do impossível. É verdade, dona Norma, eu creio. Eu creio, irmãos. Hoje só a misericórdia. Hoje para me levantar foi só a misericórdia, porque pressão baixa é difícil, né? O sono pega mesmo. E quando eu fui medir a pressão agora à tarde, eu fui no terreno aqui. Cheguei lá, senti muitas dores nas pernas, muitas dores. Eu disse, eu vou voltar, vamos embora, eu quero ir embora. Cheguei aqui, minha irmã, quando tirou a pressão, estava 10/5. Então, pedir a Deus que nos ajude, né, irmãos? Pai do Senhor a todos, Ana Júlia Ribeiro, Norma Diniz, né? Todos que estão aqui, né? Amados irmãos, nós vamos falar sobre o dever do verdadeiro atalaia. Eu não creio que alguns irmãos, eu creio que todos sabem o que é atalaia, né? Atalaia, irmãos, é quando Deus nos escolhe para ser um atalaia, seja na nossa família, boa noite, Ana Júlia, seja na nossa casa, seja no meio da nossa parentela, né? Deus te escolhe para ser um atalaia, né? E aqui Deus, o dever do verdadeiro atalaia, e Deus está à procura, irmãos, dos verdadeiros atalaia, irmãos. Tem pessoas que estão fugindo do chamado de Deus, estão fugindo deste compromisso, né, irmãos? O dever do verdadeiro atalaia. Nós vamos meditar aqui em Ezequiel capítulo 33. Nós íamos dar esse texto ontem, mas ontem eu estava assim, já estava pronto para dar, mas eu estava muito esmorecido e não tive condição de dar essa live, esse texto ontem. Então vamos meditar aqui na palavra do Senhor e escuta esta palavra, que esta palavra ela serve para você também. Você é um atalaia de Deus. Às vezes as lutas que tu passa, às vezes as provas que tu passa é porque tu é atalaia. Quem é atalaia, irmãos, tem que estar preparado para a guerra, né? O atalaia é aquele que suporta, né? Vamos ver aqui sobre Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim, a Ezequiel, dizendo: Filho do homem, fale com os filhos de seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem no meio deles e o constituir por ser atalaia, por seu atalaia, e se ao ver que o inimigo se aproxima esse atalaia, tocar a trombeta
e avisar ao povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, este será responsável pela sua própria morte. Então o atalaia, irmãos, o atalaia é aquele, irmãos, que está ali de prontidão para socorrer, irmãos. Eu creio aqui nesta noite que tem muitos aqui que são atalaia. Você é uma atalaia de Deus, irmãos. Às vezes nós passamos por prova, por situações difíceis, mas nós somos atalaia de Deus. Nós somos soldados da última hora. E o atalaia de Deus, ele não recusa o chamado de Deus. Ele não recusa aquilo que Deus determinou em sua vida, entendeu, irmãos? E aqui Deus diz assim a Ezequiel: eu fizer um exército inimigo sobre a terra, e se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se ao ver o inimigo se aproximar, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ou seja, o atalaia está para proteger, irmãos, para guardar. Então aquela trombeta, ou seja, a voz, não tem momento que a gente tem que usar a voz muito alta. Ô fulano, tenha cuidado nisso, né? Deus não quer que você faça isso, Deus não permite que você faça isso. Então muitas vezes nós somos atalaia. Deus muitas vezes nos usa, irmãos, para advertir alguém, para dar uma palavra a alguém de reforço, para que aquela pessoa se arrependa dos seus pecados, para se arrepender dos seus erros. Então Deus diz aqui aquele homem que foi escolhido para ser o atalaia e tocar a trombeta quando vier um inimigo. E aqueles que não derem ouvidos forem mortos por aqueles inimigos, ou seja, o atalaia está livre da situação, o atalaia avisou. O atalaia é para avisar o povo, é para proteger o povo. Mas muitas vezes, irmão, nós estamos orientando o povo a se arrepender dos seus pecados. Quantos obreiros, quantos pastores, quantas igrejas evangélicas não tem no mundo, e Deus tem pregado nos 4 cantos do mundo, dizendo que se arrependam dos seus pecados, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, quantos atalaia não tem aí no mundo? Você é um atalaia de Deus. Você não entende o processo que tu está passando. Os inimigos vêm contra ti, mas tu é atalaia. Quem é atalaia, irmãos, o inimigo não pode contra o atalaia. O atalaia é protegido de Deus. Ele está ali de resguarda, protegendo o seu lar, sua família, protegendo aqueles que amam, porque ele é atalaia de Deus. E aqui ele diz assim, irmãos. Ele diz, ele ouviu o som da trombeta e ele diz assim, então aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Então, e quantos irmãos não têm perecido por falta de aviso hoje, né, irmãos? Quantos não têm perecido, dizendo assim, quantos não têm morrido sem Jesus, não por falta de um atalaia, não. Quantos Deus não tem usado como atalaia para pregar o evangelho, para dizer, meu filho, se arrependa dos seus pecados, meu filho, até nossos filhos mesmo, Deus tem um negócio na tua vida, meu filho, teus filhos é filho da promessa, você é um atalaia, você está aqui para dizer a seus filhos, meu filho, o caminho é Jesus, o caminho para a salvação é Jesus, entrega a tua vida a Jesus, e não se preocupa com teus inimigos. E aqui ele diz no versículo 5, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua própria vida. Mas se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade. Mas quem será responsável pela morte é o atalaia. Por isso, irmãos, que nós devemos ter cuidado
Quando Deus nos escolhe, nós escolhe como atalaia. Nós somos atalaia de Deus. Nesta noite, Deus está falando aqui para atalaia, para pessoas que estão preparadas para morrer por Cristo e dar a sua vida por Cristo. Então, quando nós somos atalaia, irmãos, nós somos atacados, nós somos perseguidos, mas o atalaia é que não avisar. Se Deus quiser te usar para tu dar um recado a alguém, então nós não podemos perder a oportunidade. Quando você vê uma pessoa que não é cristão, uma pessoa da sua família, que não conhece a Deus, ou se conhece, está afastado, você como atalaia deve adverti-lo, porque o sangue dele não vai estar mais nas suas mãos. Ou seja, se ele perder a sua vida, você falou de Jesus para ele, você falou do amor de Deus para ele. Então, nós somos atalaias de Deus, nós viemos a este mundo como atalaia. E o atalaia, irmãos, também ele paga o preço se ele não obedecer à voz de Deus. Então ele diz aqui, irmãos, mas se o atalaia vir que o inimigo vem e não tocar a trombeta, ou seja, não avisar, o povo não foi avisado, se o inimigo vier abater um deles, este foi abatido na sua maldade, na maldade do atalaia. Não é pessoas que é assim, irmãos, que gosta de ver as pessoas fazendo mal ao outro. Tem pessoas que é assim, né? Mas Deus nesta noite está falando com pessoas que são chamados de Deus. Você é um atalaia, o dever do verdadeiro atalaia. Mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. E aqui Jesus diz aqui, no limiar da esperança, uma breve pausa para estabelecer laços com os capítulos 1 ao 24 e para lembrar Ezequiel, o seu público, de suas responsabilidades mútuas. A passagem de capítulo 33, do versículo 1 ao 9, que nós estamos lendo aqui, descreve o papel do profeta em termos de atalaia. Ezequiel aqui era um atalaia, era um profeta do Senhor, estava ali para fazer a vontade de Deus, para dizer ao povo que se arrependesse dos seus pecados, para dizendo que o inimigo estava próximo, que quando Deus usava Ezequiel para alertar o povo contra os seus pecados, porque Deus, irmãos, ele não tem prazer na morte do ímpio. E aqui no capítulo 3, versículo 16 a 21, de Ezequiel, ele diz assim, irmãos, 3, versículo 16 a 21, ele diz assim, depois de 7 dias a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, eu coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Deus tem te colocado como atalaia no teu lar, no teu trabalho, na tua vida espiritual, na tua igreja. Deus tem te colocado como atalaia. O que é que o Senhor diz aqui a Ezequiel? Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Eu já dei um exemplo aqui, irmãos, de uma vez eu e a pastora Rosinete estávamos num culto ali em Santa Cruz, e Deus falou com um jovem que era a última oportunidade que ele estava tendo naquele momento para se render a Jesus. E aquele jovem estava viciado nas drogas, estava viciado no crime, e Deus falou com ele e ele se rendeu a Jesus naquele momento. Então, Deus usou a pastora Rosinete como atalaia ali. E aquele rapaz, irmãos, no outro dia ele foi assassinado. Ou seja, Deus não vai cobrar esta vida da pastora Rosinete, porque Deus usou ela para dar o recado. Muitas vezes Deus te usa para te dar um recado e você tem que dar o recado de Deus. Você tem que dar aquele recado de Deus que Deus está te colocando no teu coração. Amém? Deus te usa como atalaia. Você é o atalaia. Se você é cristão, você é atalaia, irmãos. Você é um atalaia de Deus. E aqui ele diz, quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá,
e você não o avisar, e nada disser para o advertir de seu mau caminho, para lhe salvar a vida, este ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele, irmãos. Eu mesmo não quero ter essa responsabilidade, não. Se Deus colocar no meu coração para eu falar algo para alguém, eu falo, irmãos. Deus, nesses últimos dias, está levantando muitos atalaia, muitos jovens, muitas mulheres, muitos homens, como propósito de dar o recado de Deus para os seus filhos, para que eles se arrependam. E aqui no versículo 19 do capítulo 3 diz: mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Irmãos, isto é uma coisa muito séria, irmãos. Nós devemos ter cuidado. A pessoa que é chamado de Deus, tem algo de Deus, e quando a gente, irmãos, é cristão, quando a gente se rende a Jesus, quando a gente coloca um propósito no nosso coração para fazer a vontade de Deus, nós somos uma atalaia de Deus. E eu tenho certeza que nesta noite aqui, todos que estão aqui são atalaia do Senhor. E eu quero te dizer nesta noite que o inimigo pode até vir contra ti. O inimigo pode até se levantar. Mas contra a atalaia, irmãos, ele não tem como sobressair. Deus faz ele retroceder. Deus ele faz retroceder. Porque você é atalaia. Você é escolhida de Deus, você é escolhido de Deus. Deus te levantou para ser atalaia do teu lar, da tua família, da tua casa. Também quando o justo se desviar da sua justiça, não é, irmãos? Ele diz no versículo 20 do capítulo 3, também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá, visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado. Por isso que nós devemos ter cuidado, irmãos, que embora sendo justo, embora andando na presença de Deus, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos carentes da misericórdia de Deus. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. Também quanto ao justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que você não o avisou. Ele morrerá no seu pecado. E os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados. Está vendo, irmãos? Devemos ter cuidado. E você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque ele foi avisado e você terá salvo a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo o que é o verdadeiro atalaia? Deus levantou aqui Ezequiel, como levantou Isaías, como levantou Moisés como atalaia, levantou Elias, Eliseu, profeta, atalaia, é a mesma coisa, irmãos. Quando a gente levanta, Deus levanta um pastor, levanta um obreiro da casa do Senhor, Deus levanta como atalaia. E Deus não é diferente na sua vida. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente se rende aos pés de Jesus, quando a gente quer mudar de vida, quer mudar uma história da nossa vida, colocar a página passada para trás e ter uma nova história a partir de hoje. Então Deus te chamou como atalaia, Deus te colocou na vida como atalaia, você é um atalaia de Deus. O dever do verdadeiro atalaia é orientar as pessoas que não têm cristão, é orientar as pessoas que não errem mais, que não pequem mais, que não falhe mais. Se você, Deus é misericordioso, Deus ele é justiça também. E ele diz no versículo 7 do capítulo 33, quanto a você, filho do homem, quanto a você, Ezequias, eu constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Deus constituiu Ezequias sobre Israel. Deus constituiu você sobre o seu bairro, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre sua parentela. Deus te constituiu por atalaia. E ele diz assim, eu constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca
e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Olha a responsabilidade do atalaia, irmãos. Irmãos, nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós devemos orientar nossos parentela, nossa família, porque você sabe, nem todos querem servir a Deus, né? Mas todos querem ser protegidos por Deus, né? Mas quando você se encontrar com alguém, seja da sua família, seja amigo seu, diga a seu amigo assim: olha, meu amigo, o único caminho para a nossa vida, para a nossa vitória é Jesus. O único caminho para tu chegar ao céu é Jesus. Deus está te chamando nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, seja a hora que o irmão estiver falando. E Deus vai falar por você, a esta pessoa. Seja um atalaia de Deus. Comece a falar do amor de Deus para as vidas que não conhecem a Jesus. Comece a falar seja um exemplo, porque quando a gente é um exemplo para Deus, irmãos, através do nosso exemplo, as pessoas se convertem, né? Seja um atalaia, eu vejo Kiliane, ela não está aqui hoje, eu vejo Kiliane Ferreira como um atalaia de Deus. Ela tem um amor pelas vidas, ela tem um amor em ajudar o próximo, né? Então nós somos atalaia. Quando Deus chama a gente, irmãos, é como atalaia. E Deus dizendo a Ezequiel aqui: se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para sobreviver o ímpio do seu mau caminho, este ímpio morrerá da sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para avisar do seu mau caminho, para que ele se converta, né? E ele não se converter do seu mau caminho, este ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Por isso, irmãos, que nós devemos falar do amor de Deus, né? Nós devemos pregar o evangelho, nós devemos falar que Jesus está voltando, devemos falar que Jesus ama a pessoa, quer bem a ele, quer mudar o nome dele, quer mudar a história da vida dele. Quantas vidas estão perecendo no pecado, no crime, nas drogas, irmãos? Quantas pessoas estão entregando a sua vida à cachaça, à bebedeira? Quantas pessoas, irmãos, não têm dado ouvido ao evangelho de Deus, mas não é por falta de aviso? Quantos atalaia tem hoje no nosso país? É muitos, irmãos. Quantas igrejas, quantos homens de Deus, quantos profetas pregando o evangelho, quantos homens levando o evangelho a todos. Então, irmãos, não é falta. É pessoas que têm endurecido o seu coração, não querem ter uma vida nova com Jesus. E aqui, amados irmãos, ele diz: filho do homem, diga à casa de Israel, vocês dizem: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte de um ímpio. Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer na morte daquela pessoa que não a conhece ainda. Eu não tenho prazer, Deus diz, diga-lhes, ele diz aqui, visto que as nossas transgressões e nossos pecados, diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haverão de morrer, ó casa de Israel. Deus estava usando Ezequiel para alertar o seu povo, para alertar aquela nação pecadora, para alertar aquele povo, irmãos, que estava distante de Deus. Não é diferente para nós hoje, não. Deus está alertando a sua igreja, Deus está usando muito homem, muita mulher de Deus, muita criança, muitos adolescentes Deus tem usado como atalaia para levar ao povo ao arrependimento. Mas nem todos querem Jesus, nem
todos querem trocar o prazer da carne, trocar os prazeres do mundo, irmãos. Os prazeres do mundo aos olhos são bons, mas nos levam à morte espiritual, mas nos levam à morte com Cristo, irmãos, para com Cristo. Louvado seja o nome de Ezequiel, capítulo 18. Vamos ver aqui, capítulo 18 de Ezequiel, versículo 23. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. Esse é o desejo de Deus. Ele diz também, no versículo 32, ele diz assim, irmãos, eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertam-se e vivam. Isso é o desejo do Senhor, irmãos. Isso é o desejo do nosso Pai. Como ele queria que o povo se convertesse ali, usando Ezequiel, usando Isaías, usando Daniel, usando os profetas menores, irmãos. Deus usou quantos profetas para que o seu povo se arrependesse, para que não sofresse, né, com a morte sem Cristo, irmãos. Deus estava usando Ezequiel, o atalaia dele. Um atalaia. Deus está te usando nesta noite muitas vezes para tu falar com teus amigos, com teus parentes. Dê exemplo do que Deus pode fazer na vida deles, porque Deus ele muda. Deus não tem prazer na morte do pecador, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E ele diz assim, irmãos, filho do homem, diga aos filhos do seu povo a justiça do justo, não o livrará no dia da sua transgressão. Cuidado, justo, você que diz que é justo, né? Quanto à maldade do ímpio, não cairá por ela. No dia em que se converter da sua maldade, nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Ou seja, não adianta você hoje estar cristão e amanhã estar pecando, né? E não se arrepender dos seus pecados, né? E Deus diz assim, Deus, nosso Pai diz assim, viver no dia em que pecar. Quando eu disser o justo, que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, certamente viverá. E ele, confiando na sua justiça, fizer maldade, não se lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, né? Tem pessoas que dizem, não, eu sou uma pessoa muito justa, eu sou uma pessoa muito íntegra, mas na hora do pecado, se ele não se arrepender, Deus não vai se lembrar de nada do que ele fez. Deus vai se lembrar só do pecado que ele cometeu e não pediu perdão a Deus. E o Senhor diz assim também, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça. E ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. E quando eu disser que o ímpio, que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá e não morrerá. Irmãos, Deus está falando de todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. Deus, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, irmãos, tudo que ficou para trás, Deus apagou. Deus quer uma nova história. A partir de hoje você é uma nova história com Deus. O que você fez no passado passou. Deus riscou, Deus apagou do caderno e Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Uma nova coisa vai acontecer na tua vida a partir do momento que tu entrega a tua vida a Jesus. Ele diz, no entanto, os filhos do seu povo dizem, o caminho do Senhor não é reto, mas é o caminho deles que não é reto. Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá nela. E se o ímpio se converter da maldade e fizer o que é justo e reto, por causa desses atos viverá. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto, mas eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Este texto Deus estava falando para Israel, irmãos. Deus estava falando para seu povo, usando o profeta Ezequiel para alertar o povo, que ele se abandonasse o seu pecado, abandonasse a sua vida de pecado, sua vida de injustiça, e
lembrasse e se arrependesse dos seus pecados. E aquilo dali para trás, o que Deus apagaria todas as suas consequências que ele tinha feito. Mas aquele que se diria justo e cometer a injustiça, ele também, Deus não vai se lembrar das suas justiça que ele fez na terra. Deus vai se lembrar só daquele mal que ele fez e ele não viverá. Então Deus nesta noite está dizendo para o seu povo, ele diz aqui, o dever do verdadeiro atalaia. O dever do verdadeiro atalaia, irmãos, conforme os lembretes continua a ênfase, recai sobre o povo. Esta passagem é paralela ao capítulo 18, 19 a 29, que conclui com um apelo ao arrependimento. Aqui nenhum chamado é feito, mas a profecia seguinte representa o momento mais importante ao ministério do profeta. Não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus, ele está te usando nesta noite como atalaia. Deus, ele tem usado como atalaia no teu lar, na tua vida, na tua família. Muitas vezes nós não entendemos. Eu creio, irmãos, que eu sou um atalaia. Eu sou um atalaia da última hora. Seja um atalaia. Deus está levantando nesta noite muitos jovens, muitos adolescentes, muitos adultos, irmãos, como atalaia da última hora. Muitos atalaias, irmãos, têm levado o evangelho, evangelizado nas ruas, pregado o evangelho do Senhor, como Ezequiel fez, dizendo: se arrependam-se, esqueçam seus erros, voltem para Cristo. Deus tem uma nova vida para fazer na tua vida e na tua história. Deus tem algo novo para fazer na tua vida. E Deus estava usando Ezequiel aqui como atalaia de Israel. O dever do verdadeiro atalaia, irmãos, é alertar o seu povo do seu pecado, alertar o seu povo dos maus caminhos, alertar o seu povo, irmãos, dos pecados que ele tem cometido, alertar o seu povo, irmãos, que Jesus está voltando. O dever do verdadeiro atalaia, irmãos, é pregar Jesus Cristo reto. Jesus Cristo reto. Então, nesses últimos dias, irmãos, deixe Deus te usar como atalaia da casa do Senhor. Deixe Deus te usar como profeta dele. Deixe Deus te usar como mensageiro dele. E comece a falar deste amor, deste Deus que te transformou, deste Deus que mudou a tua casa, a tua vida, a tua família. Comece a pregar este Deus. Dê uma oportunidade a Jesus. Deixe Deus usar você como atalaia, como pregador do evangelho. Aí eu vejo um irmão dizer, eu vejo um pastor dizer, ele diz assim: mas eu não sei pregar, eu sei dizer. Você sabe dizer que Jesus ama, Jesus quer salvá-lo e levá-lo para o céu? Sabe. Então você sabe pregar. Então diga que Jesus ama ele, que tira o pecado dele, que perdoa suas iniquidades e leva ele para o céu. Então, irmãos, use-se como atalaia. Deixe Deus lhe usar como atalaia nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida. Seja um atalaia do Senhor. O dever do atalaia, irmãos, é alertar o seu povo que Jesus está voltando. E o inimigo nosso, que é maior que é o Satanás, ele quer nos destruir. Ele quer nos levar para o precipício. Mas Jesus, como atalaia, nesta noite, Jesus quer te usar como atalaia dele, para pregar as boas novas de Cristo para aqueles que estão, irmãos, distante do Senhor. Quantos têm perdido a sua vida sem esta oportunidade? Quantos, irmãos, têm descido à sepultura sem esta oportunidade? E muitos, irmãos, ouviram que Jesus cura, liberta, salva e leva para o céu e não deram ouvidos. Cuidado, irmão, seja um atalaia de Deus e viva uma vida santa, íntegra com Deus, porque Deus, ele quer te usar como atalaia dele. Nesta noite eu quero te dizer, Deus quer te usar, como usou Ezequiel como atalaia para Israel. Deus quer te usar como atalaia para a tua casa, para a tua família, para a tua cidade e para o teu bairro. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na tua presença, Pai. Guarde a minha vida e perdoa minhas falhas, Jesus. Senhor, estou aqui como atalaia, Senhor. Me prepara cada dia mais, me ajuda, visita minha saúde, Senhor, e repreende todo mal, toda dor, Senhor.
Senhor, ajuda teus filhos a ser um atalaia. Ajuda teus filhos nesta noite, Senhor, que vai ouvir a tua palavra. Que eles sejam um atalaia, Senhor. Que eles sejam usados como atalaia. Que ele possa usar a sua vida cristã como atalaia para levar a palavra tua, Senhor, para aqueles que precisam ouvir a tua palavra. Perdoa, Senhor, nossos erros, abençoa cada vida, Thalia Duarte e sua família. Repreende toda a fúria do inimigo na vida de Thalia, Senhor. Abençoa seu lar, abençoa Dona Lavínia, Senhor. Chegue com saúde na vida de Dona Lavínia, Jesus. Visite também Norma Diniz, sua família, Gisele Diniz, sua família, Jesus. Visite Rocival, meu irmão, e sua família. Visite Pastor Jeremias, sua família, Jesus. Visite também, Senhor, Ana Júlia Ribeiro e sua família, Kiliane Ferreira e sua família, Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa a nossa nação. Senhor, repreende toda a fúria do inimigo na vida de Ana Júlia Ribeiro. Toma a vida dela em tuas mãos, Jesus. Toma seu lar. Toma, Senhor, seus negócios, Senhor. Tira toda a tristeza que possa, Senhor, chegar ao seu coração. Transforme em alegria, Senhor. Coloque ela como atalaia, Jesus. Coloque ela como atalaia no seu lar. Visite Poliana Silva, Jesus, abençoe sua vida, abençoe o seu lar, a sua casa, abençoe, Senhor, todos os que estão no canal de bênção, que estão aqui no Brasil para Cristo, que estão no YouTube, Senhor, que estão no Instagram, abençoa todos aqueles que estão no ministério da palavra de Deus, Senhor, abençoe a minha vida espiritual, abençoe nossa nação, abençoe, Senhor, os necessitados, os aflitos, que estão precisando de um socorro, Senhor. Chegue com cura na nossa nação, repreende a fúria do inimigo, visita os hospitais, as policlínicas, Senhor, visita aqueles que estão internados, que estão enfermos, Senhor, que estão passando por uma luta, Senhor, de enfermidade, seja qual for, seja a Covid, seja qual for, Pai. Cura a nossa nação, cuida, Senhor, do nosso povo, visita os médicos, os enfermeiros, Senhor, visita, Senhor, as necessidades na nossa nação, o teu povo que está carente, precisando de um milagre, abre porta de emprego, Senhor, abre portas, Senhor, derrama bênçãos sem medidas para o teu povo, Senhor, ajuda os teus filhos como atalaia, usa teus filhos como atalaia, quando a gente é atalaia de Deus, o inimigo não tem direito em tocar a nossa vida. Usa teus filhos, Senhor, como atalaia do Senhor, para que eles possam levar a tua palavra àqueles que necessitam, Pai. O que os nossos inimigos sejam derrotados, que nossos, Senhor, aqueles que nos preparam cercas contra nós, eles mesmos caiam nelas, como diz nos Salmos, Senhor, aqueles que cavam a nossa cova, eles mesmos possam cair nelas, porque Deus faz isso com nossos inimigos. Senhor, guarda, nos protege, nos dê uma noite de paz, uma noite de alegria. Visite teus filhos que estão do outro lado do mundo. Visite teus filhos, Senhor, que estão nos escutando nesta hora. Socorre teus filhos, abençoa, chegue com saúde, com providência e com milagre. Senhor, tu é Deus de providência, tu é Deus de milagre. Deus, cuida do teu povo que clama a ti, é verdade. Jesus, socorre a nação, socorre o teu povo, abençoa a região Nordeste, abençoa nossos estados, Senhor, nossos municípios, nossos bairros, abençoa nossos vizinhos da direita e da esquerda, visita o órfão, Senhor, as viúvas, os necessitados, Senhor, nos ajuda a trazer o evangelho reto, Senhor, a tua palavra é esta, nós devemos falar a tua palavra, seja um atalaia de Deus nesta nuvem, como diz a palavra de Deus aqui, como diz a sua palavra, ele diz assim, o dever do verdadeiro atalaia é servir a Deus e fazer a vontade dele. O dever do verdadeiro atalaia é alertar o seu povo quanto aos seus pecados, para que eles se arrependam, para que esta vida não possa você pagar o preço por ela, porque você alertou. Deus usa teus filhos, usa tua nação, abençoe todos que estão aqui. Poliana Silva, Deus te abençoe, tua lar, tua família. Andréa Carina, que Deus te abençoe, Andréa, sua família, seu filho Samuel, sua filha,
seu genro e abençoe seu lar, Andréa. Você é um atalaia, Andréa. Você é um atalaia do seu lar e o inimigo não tem direito de tocar nos teus filhos. O inimigo não tem direito sobre a tua vida. O inimigo não tem direito à minha vida. O inimigo não teve direito, irmãos, em tirar a vida de Jó. Deus permitiu tocar na vida de Jó, mas Deus não permitiu tirar a vida dele. Deus restituiu tudo na vida de Jó e Deus vai restituir tudo na tua vida. Aqueles que querem tirar o que é teu, Deus está repreendendo nesta noite todos aqueles que se levantam contra ti. Aqueles que se levantam contra ti se tornar-se-ão em nada, irmãos. Deixa Deus trabalhar, confia em Jesus, coloca Deus à frente, porque você é a atalaia de Deus. Seja usado por Deus nesta noite, deixa Deus te usar como instrumento dele. Não desista da chamada, não desista do que Deus tem na tua vida e deixa Deus agir na tua vida. O verdadeiro atalaia, irmãos, é aquele que não desiste, é aquele que luta até o fim, e lute até o fim. Que Deus te abençoe nesta noite e nos guarde, Senhor, nos cobre com teu sangue. E amanhã, em nome de Jesus, Pai, estaremos aqui na consagração, Pai. Em nome de Jesus, eu creio que minha saúde vai estar boa, Jesus. Amém, irmãos? E que Deus nos abençoe e nos guarde, irmãos. Nós te agradecemos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, para mim é um motivo de alegria. Eu agradeço a presença de todos e creia, irmãos, que Deus te chamou para ser um atalaia dele. Amém? Ana Júlia Ribeiro, Kiliane, minha irmã. Deus te abençoe, Kiliane. Falei em você nesta noite. Que Deus te abençoe, Kiliane, que Deus te guarde, que Deus te dê vitória. Kiliane, você é uma atalaia de Deus, viu? Eu falei nesse instante que Deus tem te usado como atalaia. E deixa Deus agir na tua vida, amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Fique na paz, fique com Deus. Até amanhã, 7 horas da manhã, 7 e pouco, estaremos aqui trazendo a consagração. E orem pela minha saúde, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Amém, Kiliane. Cansada, mas Deus no controle, é verdade. Amém. Mas creia que Deus está no controle mesmo. Amém, irmãos? Amém, Kiliane. Vamos agradecer a Deus, Kiliane. Como é o nome daquela irmã que se recuperou? Eu não me lembro o nome dela, que a irmã colocou aqui. Que Deus abençoe a família, aquelas famílias que estão recuperadas. Que Deus abençoe os enlutados, né? As pessoas que estão chorando, né, pelos seus entes queridos. Não é fácil, né? A tristeza bate no coração. Está fazendo um ano que eu perdi minha mãe, né? Dia das Mães é domingo. E não é fácil, irmão. Mas a gente tem que entender que é a vontade de Deus, não é? A gente perder a mãe não é fácil, mas creia numa coisa. Quando a gente morre com Jesus, irmãos, a gente não morre, a gente descansa. E Deus está, quando Deus voltar, ela vai ser arrebatada. Então, é só descansar. A gente fica triste porque a gente é ser humano, mas a gente tem que entender a vontade de Deus. Fiquem com Deus, boa noite e fiquem na paz do Senhor, viu? E amanhã, se Deus quiser, à noite, e na consagração, logo cedo, nós estaremos aqui, amém? Vai ser uma bênção amanhã, já li o texto, viu? E Deus vai falar poderosamente amanhã, viu? Amém, o rapaz da UTI, né? Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus. Fico feliz. Assim é Deus que faz, né, irmão? Deus é quem faz. Toda honra e toda glória é dele. Como Deus usou aqui Ezequiel, Deus estava dando, usando Ezequiel como atalaia. Seja um atalaia do Senhor. Deixe Deus te usar. Viu, Andréa Karina? Deixa Deus te usar, viu? Deus te abençoe. Fica na